As musas são as deusas do canto. É o canto que faz as coisas serem. Isso nós vimos quando falamos sobre o Hesíodo, no começo da Teogonia, no começo dos trabalhos de Ugias. Hesíodo lembra que ele ouviu das musas quando estava pastoreando perto do Monte Hélico. As musas, para o Hesíodo, são do número de 9, ele as nomeia, elas são personificadas, né? Tem a musa das belas, das histórias épicas, tem a musa da retórica, tem a musa da história, tem outras musas também. A porção de musas, 9 musas, né? Essa definição é dada por Hesíodo, que morou na Beócia. Mas, lá na Jônia, antes do período de Hesíodo, que foi o século VII a.C., na Jônia, onde se desenvolveu os poemas épicos, onde viveu Homero, também haviam as musas. No começo da Ilíada e da Odisseia, ele fala: canta, ó musa, a cólera de Aquiles, ou os percalços, os sofrimentos de Odisseu no seu retorno para casa. Ele invoca as musas como aquelas que são as depositárias dos acontecimentos antigos, dos homens, dos deuses. Ele as invoca como um coro, como vozes que cantam sobre esses acontecimentos antigos, sobre os acontecimentos divinos também, e ele é tomado por esse canto. O coro, ele, no Homero, não tem uma definição sobre as musas. Quais são as musas? É um coro de musas no Homero, que cantam e tomam conta do cantor. É como se o cantor, ele ouvisse, como se não fosse ele que cantasse. É como se fossem as musas que cantassem. As musas, elas se tornam presentes para o homem que não as vê, mas o homem as escuta, né? O homem sente a presença delas quando ele as escuta, e quando ele escuta, ele sente a presença delas. E aí ele está se aproximando da verdade divina. Ele está saindo do imediato. O Rapsodo, ele era um cantor pobre que cantava para os ricos. O Hesíodo era um pastor. Quando o poeta cantava, ele saía daquele imediato. Ele falava de coisas divinas, coisas que os deuses sabem. As musas, elas são profetisas, elas sabem sobre o que aconteceu, sobre o que acontece, sobre o que vai acontecer. Elas são, e o cantor, ele é tomado por elas, e ele fala de verdades universais. As musas são parentes das ninfas. Nós temos algumas ninfas no Homero, no Hesíodo. As ninfas são lindas mulheres, moças, que dançam, e na dança delas, a dança delas produz uma música. Elas habitam lugares úmidos,
pode ser o cume das montanhas, lugares próximos a nascentes de água, habitam grutas, cavernas, onde os homens vão e deixam oferendas, habitam riachos. As ninfas, elas são todo o prazer que se sente quando se está nesses lugares que não foram tocados pela mão do homem. Quando você vai num lugar que tem um riacho, tem uma vegetação que permite que você ande, que você descanse, tem pequenos animais, aquele silêncio, um silêncio ensurdecedor, porque tem muitos sons ali. O lugar está repleto de sons. A brisa, o correr da água. Isso tudo, esses sons, são as ninfas correndo. As ninfas habitam nos lugares úmidos e elas correm, elas dançam. E você ouve a dança delas. Quando você ouve o silêncio desses lugares que não foram tocados pelo homem. O homem atual, ele vai para a natureza e fica, ele vai para lugares assim e fica, nossa, como aqui é gostoso, né? Eu me sinto bem aqui. Aqui é bonito, né? Mas para o homem aquilo não é divino. Para o grego antigo, o bem-estar que os lugares úmidos produzem nele é um bem-estar porque ele está sentindo a presença do divino. Ele está... A apreciação dele não é meramente estética, mas é de algo que é de uma dimensão que é do verdadeiro ser. Não é daquilo que é mortal, daquilo que pode ser posto em dúvida, mas é o verdadeiro ser. A verdade sobre a ordem das coisas, a verdade sobre o todo, a verdade sobre o funcionamento da totalidade cósmica. Isso que o homem escuta. Isso que o homem escuta quando ele escuta o silêncio desses lugares. As ninfas, elas dançam, elas são moças que, como por estarem ligadas à água, elas são filhas do Nereu, por exemplo, filhas do oceano, da linhagem do oceano. O oceano, ele recobre a terra, então ele recobre a superfície do que é. Portanto, o oceano e suas filhas são sábios, porque eles recobrem a superfície do que é, do que foi, do que é e do que será. As ninfas, sendo filhas deles, filhas descendentes do oceano, elas são sábias. Elas são invisíveis para os homens, mas elas comunicam elas são sentidas pelo ouvido dos homens e comunicam para eles a verdade pela dança delas. Na Ilíada, nós temos uma ninfa, pelo menos uma ninfa que dá para destacar da Ilíada, é a Tétis, a mãe do Aquiles. As ninfas, elas educam os homens, elas ensinam os homens as crianças a serem homens. A Tétis, ela vem do mar escutar seu filho e chorar pelo seu filho.
As ninfas são capazes de coisas muito boas, assim como a água purifica, né? A água, ela é fecunda, é fecundante. Aquiles recebe a sua mãe quando ele está retirado. Ele acabou de ser desonrado por Agamemnon e ele está chorando. Aí vem Tétis e fala para ele: fala, Aquiles, o que aconteceu com você? O Aquiles disse: você já sabe, mãe, o que aconteceu comigo. Não preciso falar. Ela fala: fale, para que nós dois saibamos. Tétis sabia o que tinha acontecido com Aquiles. E ela sabe o que vai acontecer com Aquiles, o destino. Ele sabe a origem do Aquiles. Aquiles tendo sido desonrado por Agamemnon, esse episódio, Tétis também sabia. Mas ela pede para que ele fale e diz: para que nós dois saibamos, para que nós compartilhemos isso. Porque eu sei, e você sabe, mas nós ainda não sabemos. Ela quer criar um nós com ele. Ela cria um nós com ele. Uma dupla com ele. Uma dupla sonora. Pela fala. Para que Aquiles tenha um certo conforto e para que Tétis também tenha um conforto. A Tétis sofre com o que acontece com Aquiles. Para que ambos tenham um conforto, eles vão fazer esse nós sonoro. Tétis é filha de Nereu, que é chamado o Velho do Mar, aquele que é o infalível, né? Aquele que sabe tudo. E como filha dele, ela é uma das realizações do dom, umas realizações da característica do pai. Como funcionam com os deuses? Os filhos, eles são atualizações das características dos pais. Na Ilíada, então, as musas são indiscerníveis, elas são um canto, um coro, mas as ninfas estão ali, são personificadas. Tem a Tétis, tem outras. E na Odisseia? As ninfas na Odisseia, quando o Odisseu, ou Ulisses, como você preferir, ele, depois de passar por uma forte tempestade que quase o mata, ele vai parar numa ilha, numa terra desconhecida, e Atena o faz ficar desgrenhado, ficar feio, ficar velho, né? Ele está desacordado ali naquela praia. Ele é acordado por um som de moças rindo e brincando, se movimentando. Ele é acordado por aquilo. Ele está nu, então ele fica envergonhado. E a vergonha é importante. A vergonha é aidós, que é o respeito por aquilo que merece respeito. É o pudor, é a vergonha.
a contenção diante daquilo que é divino. A contenção para ficar atento e para não ser bruto com aquilo que é divino. Para conseguir fazer o que é divino, ensinar você sobre aquilo, sobre as verdades. Mas então Odisseu está envergonhado. Ele espreita, ele vê mulheres nuas brincando. Ele fica envergonhado. Mas a Atena sacaneia ele pra caramba na Odisseia, empurra ele para que ele apareça pelado assim na frente das meninas. Ele fica desesperado. Ele sente que está na presença de figuras que não são humanas. São mais do que simples mulheres. E ele estava envergonhado porque estava nu, porque ele sente que são figuras especiais. Talvez os dois, né? Estar nu não é forma de... Enfim. Ele está diante delas e ele vê a Náusica, que é a mais bela de todas, que é a filha do rei do lugar. Realcino e rainha Aretusa, se não me engano. A Náusica o leva para casa, e lá ele é cuidado, muito bem cuidado. É um povo divino. Se for humano, ele é muito próximo da divindade, porque é um povo que gosta de ouvir as histórias, né? Uma outra ninfa na Odisseia que dá para falar, tem outras, né, mas que eu consigo lembrar aqui, é a Calypso. Lembra que teve uma vez que o Odisseu ele chegou num lugar que tinha uma natureza muito bonita, né? Uma vegetação bem cuidada, linda, animais, riacho, aquele cheiro de vegetação, o som da brisa, o som de pequenos animais, a cigarra cantando. Ele é recebido muito bem por Calypso. As ninfas, elas são belas e boas. A beleza acompanha o bom, né? A Calypso recebe o Odisseu, ela, lógico, adora ele. As ninfas adoram os homens, né? Elas tratam muito bem os homens. E os homens, eles as cultivam. Eles depositam oferendas nas cavernas, nos rios, nos lugares onde elas moram. Os homens pintam as cavernas, decoram as cavernas onde elas moram. Calypso queria o Odisseu para marido dela. E as ninfas, elas são imortais. Depois são entendidas como tendo uma longevidade, muito longevas. Mas a Calypso era imortal e tinha a possibilidade de fazer Odisseu ser imortal também. E ela oferece isso a ele, para ele, se ele ficasse com ela. E ele fica 7 anos com ela, curtindo os maiores prazeres, mas sem ter aquilo que ele mais queria, que era voltar para casa. Odisseu não queria ser imortal.
Ele queria ser mortal e viver as coisas, um arco de histórias de um homem mortal. Voltar para casa, rever seu filho maior, seguir com a vida dele até que ela acabasse. Mas ele foi muito bem recebido por Calypso, muito bem cuidado por ela. No século V, nós vamos ter a filosofia, que ela vai ser entendida como a verdadeira música, por Pitágoras. As musas e sua música, que revela a verdade do funcionamento do cosmos, a religião grega, ela vai ser o fundamento da filosofia pitagórica, que vai ser uma influência importante para Platão e vai seguir adiante, né? Os pitagóricos vão acreditar na imortalidade da alma, que a alma segue a alma do homem é imortal. Ela diz respeito a uma realidade não sensível, diz respeito a uma realidade perfeita, imortal. Isso a gente vê no Fédon do Platão, Sócrates falando sobre a alma dele, como é diferente do eu sensível, né? Isso a gente vai falar mais quando pegarmos o Fédon. Para o Platão, as musas já não vão ter uma personificação que vão ganhar no Homero e no Hesíodo. As musas vão ser presenças divinas abstratas, não corpóreas, mas ainda capazes, entidades que dizem respeito à inspiração dos poetas. No começo do Fédro, está Sócrates e Fédro andando para fora da cidade, num lugar como esses que eu falei, com uma natureza viva. Eles estão andando até encontrarem porque eles querem encontrar um lugar para parar e falarem sobre o amor. Perto da nascente de um rio, Sócrates percebe que ali foi o local onde o Bóreas raptou uma mulher. Bóreas, o vento, falou: esse lugar aqui tem presença divina, né? Então aqui é propício para que nós falemos sobre o amor. O Sócrates, ele tinha o daimon dele, um gênio que o acompanhava, e ele também ele era visitado e ele era interessado, ele buscava outros daimon. O daimon que habitava os lugares. As ninfas são daimon, são gênios. Que fazem a inspiração, o homem inspirar-se, o homem enlouquecer
e falar coisas, falar um discurso divino. Um discurso que ele não falaria fora daquela situação, se dependesse só dele. E ali eles falam sobre o amor. Porque eles estão num lugar propício para isso. E o Sócrates ele é atento à presença divina e deixa essa presença tomá-lo. Tomá-lo, fazê-lo falar a fala das ninfas. As ninfas e as musas são parentes. As ninfas habitam esses lugares úmidos e elas são aquelas que embevecem o homem, fazem um bem para ele, um bem sensorial, e também elas dançam ao som da flauta dos sátiros, que querem pegá-las sexualmente, elas não deixam. As ninfas dançam, e isso é sentido pelo homem como uma presença divina. Elas não têm um discurso, elas são a presença que é sentida pelo homem. E o homem procura compartilhar daquela presença. O homem antigo que tinha uma experiência divina com as coisas, né? Agora, as musas vão ser parentes das ninfas, mas elas não precisam habitar lugares úmidos, e elas têm um discurso sobre a origem e o funcionamento do todo, as forças que atravessam o homem, as histórias de Zeus, elas glorificam, principalmente, a função delas principal é glorificar Zeus, contando a ascensão dele. Depois que Zeus derrotou os titãs, ele perguntou, o que falta, né? Falta um ser cantor para glorificar você, para que a sua glória nunca morra. Aí ele casou com a Memória e teve as musas, que são a voz glorificadora de Zeus. E elas tem um discurso, tem uma fala, a fala que é ouvida pelo homem. E que permitem ao homem o conhecimento divino, o verdadeiro conhecimento. No próximo vídeo vamos falar das musas especificamente. Vamos falar mais das musas, né? Porque o meu interesse é falar da fala, como a relação da fala com a esperança. A fala é aquilo que a esperança precisa para algo dela ser realizado. Os males não precisam da fala, eles voam livres, eles se abatem sobre os homens por vontade própria. Agora, a esperança
os bens que o homem espera que aconteça, para acontecer, precisam ser falados. O homem precisa falar. E a fala, ela é adquirida pelo homem quando ele escuta as musas. Então, eu quero falar sobre essa fala que faz o bem acontecer, como o homem a adquire, e falar também sobre a esperança. Então, a gente vai falar sobre as musas, vamos falar sobre esperança, pegando o Fédon do Platão, e o Timeu também, do Platão. Mas o próximo vídeo é especificamente sobre as musas. Então é isso aí, obrigado.